chegou o momento, ou a metade dele, vai. Eu sou o Rafael Loman e tu cai no canal Procrastinando Futebol. Canal de opinião e não de informação, onde o futebol não é levado a sério. E o Campeonato Brasileiro chegou ao fim do seu primeiro turno. Com alguns asteriscos, é verdade, mas dá pra dizer que a próxima rodada já pertence à segunda parte. E os técnicos gringos estão na dianteira. Mas alguns dizem que por pouco tempo. Será? Então te acomoda bem e vem destrinchar comigo o primeiro turno do Brasileirão 2020. O Campeonato Nacional está bem descaracterizado, com bastante jogos faltando. Tá aí na tela a tabela atual com o Internacional na liderança, com 35 pontos e 19 jogos, na frente do Flamengo pelos critérios. Na questão de jogos faltando, temos com um jogo a menos o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Grêmio, o Ceará, o Botafogo, o Bahia e o Atlético Paranaense. Com 2 jogos a menos ficam o Fortaleza, Vasco e o Goiás. E com 3 jogos a menos, temos o São Paulo, que mesmo com os 3 jogos a menos está apenas a 5 pontos do líder, que como já falamos é o Inter seguido pelo Flamengo, ambos com 35 pontos, o Atlético Mineiro está em terceiro com a mesma pontuação do Fluminense, que fecha o G4 ambos com 32 pontos. O Z4 no momento da gravação desse vídeo está da seguinte forma: o Coritiba abre a zona da degola com 19 pontos, mesma pontuação do Bragantino, que fica abaixo pelos critérios, o Atlético Paranaense segue na vice-lanterna com preocupantes 16 pontos, e o Goiás, com muitos jogos a menos, está em último com 12 pontos, e é outro que tem um próximo turno muito complicado. Esse é um campeonato bem diferente devido à condição que o mundo vive, e também pela alta quantidade de partidas sem espaço para recuperação e para treinamento. Muitas lesões, muitos desfalques e muitos clubes com times alternativos. E um fato que se impõe é que os 3 clubes que estão na liderança da competição são treinados por técnicos estrangeiros. Essa onda começou com Jorge Jesus no ano passado, que fez uma revolução no futebol brasileiro com o Flamengo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, a moda foi buscar um treinador de fora. E por incrível que parível, a coincidência tá posta. O pódio atual é dos gringos. O Eduardo Cudê manda a liderança com o Internacional e com a fase iluminada do Thiago Galhardo, que é goleador do campeonato e líder em assistência. Um trabalho muito consistente e elogiável, porém com algumas convicções que a torcida já tá achando que é teimosia. E os seguidos fracassos em Grenais colocam a desconfiança no trabalho do técnico. Mas as classificações na Libertadores e na Copa do Brasil com reservas, somada à liderança no Brasileirão, mostram a qualidade do técnico. Domenech Torrent chegou e não convenceu inicialmente. Alguns diriam que até agora não tá convencendo. Teve muita dificuldade quando chegou, não conhecia o elenco e fez mudanças que na minha opinião não tinha porquê. Era só manter o trabalho do Jesus e ser feliz. Mas ele é bem pago para saber o que faz. Tá evoluindo a olhos vistos, também em virtude das individualidades que tem no elenco. E o enérgico Jorge Sampaoli, que já teve uma boa campanha no ano passado com o Santos chegando na vice-liderança e agora mostra um trabalho interessante no Atlético Mineiro, que tem somente o Campeonato Brasileiro para disputar e está em terceiro com apenas 3 pontos do líder. E a pergunta que não quer calar: os técnicos estrangeiros são, ou melhor dizendo, estão melhores que os brasileiros? Ou a pergunta certa seria: os estrangeiros são melhores ou os brasileiros estão abaixo na qualidade e no desenvolvimento do futebol? Os clubes brasileiros em geral sempre tiveram um certo preconceito com comandantes estrangeiros. Raramente aparecem técnicos de fora treinando clubes brasileiros, com algumas exceções aqui e ali, obviamente. O Diego Aguirre, que treinou São Paulo e um pouco tempo atrás o Internacional, é um exemplo. Até o momento que chegou um português chamado Jorge Jesus, que além de ideias novas, ganhou um caminhão de dinheiro para gastar com reforço e montou um dos melhores times que o Brasil já viu. Mas o principal legado que ele trouxe na minha visão foi a questão de poupar jogadores, ou melhor dizendo, não poupar ninguém. Eu entendo a preservação quando o setor de fisiologia avisa o técnico que algum atleta vai estourar, ou tu tem ali uma final de Libertadores e vem de uma sequência forte de jogos. Mas os técnicos brasileiros exageram na dose, Renato Portaluppi principalmente, e parece que não aprenderam nada. Muito verdade, como já falamos, esse ano é atípico e muito diferente para essa questão. Mas dá para perceber que os técnicos não mudaram a mentalidade. Voltando à questão, após o sucesso do JJ, os times começaram a buscar técnicos de fora, mas com aquele pensamento mágico que só por serem estrangeiros iriam fazer milagre, e não deram suporte nem estrutura pros caras. E acabou acontecendo o que a maioria já sabia. Muitos técnicos sucumbiram, e alguns deles duraram poucos meses no cargo. Porém, 3 deles seguiram, e como a gente já falou, lideram a competição. No brasileiro, né? Respondendo à pergunta, eu acredito que melhor não é a palavra mais ideal, mas acredito sim que os treinadores estrangeiros parecem ter um profissionalismo mais evidente, parecem ter menos vícios e mais coragem. O futebol brasileiro é muito paternalista, principalmente com os jogadores, e principalmente os jogadores da Série A. A realidade é que a grande maioria dos jogadores passam dificuldades, mas tem uma bolha que está completamente fora disso. E isso é cultural no Brasil, em alguns lugares do mundo também, onde os jogadores se desconectam da realidade geral e perdem o profissionalismo na concepção da palavra. E muito disso também se estende aos técnicos, que acabam muitas vezes sendo refém dos jogadores e se dobram,
se acostumam com a cultura já estabelecida e seguem muitas vezes fazendo mais do mesmo. Por isso que a gente vê muitos jogadores indo para a Europa e voltando muito pouco tempo depois. E de forma ainda mais evidente, praticamente não temos treinadores nos grandes centros da Europa. Digo praticamente porque eu acho que na verdade é nenhum, mas aí aparecem bons técnicos com ideias que nem são tão novas, mas fogem do cotidiano e conseguem mostrar um trabalho diferenciado, mas que precisam de tempo. E aí entra outra questão também cultural, mas da torcida. A torcida é passional, sempre foi e sempre vai ser, mas acho que a régua está desequilibrada no meu entender. A torcida quer ganhar e não importa como. E aí que tá a falha na minha opinião. Muitas vezes a ideia que o treinador estrangeiro traz demora um tempo para ser testada e aprovada, mas a torcida não tá nem aí. Ou seja, perdeu 3 seguidas é rua. É burro, é professor pardal, não sabe de nada. E por essa mentalidade que os técnicos brasileiros se encolhem e se acomodam, focando mais em não perder do que tentar ganhar, o que faz mal para o futebol brasileiro como um todo, em questão de desenvolvimento, resultados e até como entretenimento interessante. Então, podemos ver que não necessariamente os técnicos estrangeiros são melhores, mas o contexto em geral que premia quem é um bom profissional, tem competência, mas também tem coragem para arriscar com algumas ideias novas. E algumas nem são tão novas, é verdade. Mas as estratégias que focam em planejamento e convicção parecem sofrer menos com a pressão da imprensa e da torcida. Portanto, tem maior chance de dar certo, não sendo garantido o sucesso, mas aumentando a chance. Pode não dar certo na primeira temporada, mas de tanto bater na trave e ficar na parte de cima, uma hora vinga. Isso, claro, no meu entendimento, explica o sucesso de alguns treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, que tem também contestações, ainda mais nesses últimos jogos, com derrota de todos eles, e no caso do Atlético Mineiro ainda mais evidente, mas mostra que nem eles são melhores e nem nós somos piores, mas que com certeza temos muito a aprender com o pessoal que vem de fora. Hoje o papo foi um pouco mais técnico, um pouco mais filosófico, acho que até o vídeo demorou um pouco mais. E tu, o que pensa disso? Concorda comigo? Acha que só caguei tese e não sei de nada? Concorda em partes? Te manifesta aí nos comentários. Inclusive, se tu gosta desse tipo de vídeo, um pouco mais de tempo, um pouco mais de pensamento, diz aí se tu gosta, se tu não gosta, se tu curtiu ou não curtiu. E o mais importante, curte o vídeo, se inscreve no canal, ajuda o Rafa a se tornar mais relevante aqui no YouTube e continuar cagando regra. Não faz ideia de como tu me ajuda se inscrevendo. Vai lá. Se tu curte o Cartola, procura a liga do Procrastinando Futebol e vamos se divertir no Cartolinha. Vai ter vídeo da terceira rodada da Champions, o resumo da rodada, da Libertadores, da Copa do Brasil. Vou fazer o vídeo do Cartola, não esqueci. E no próximo vídeo vamos ver se eu acertei os palpites até agora. No início do campeonato fiz algumas previsões, quem seriam os rebaixados, quem são os favoritos. Vou deixar o vídeo na tela final, que vai ficar mais ou menos por aqui. É legal dar uma olhada para depois conferir comigo no próximo vídeo se eu tô acertando. Agradeço a todos que ficaram até aqui comigo. Desejo tudo de melhor sempre. Foi um prazer, uma honra, um privilégio, uma satisfação. Até a próxima!